Querido Deus, Pai Santo, Deus de toda a eternidade, Deus poderoso, nesta tarde eu levanto a minha voz a Ti em oração, Pai. Quero Te agradecer, Deus, por este dia abençoado que o Senhor nos proporcionaste. Te agradeço também, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar um pouco, Pai, da Tua palavra. O Senhor conhece o coração, meu Pai, de quem está ministrando, e o Senhor também é aquele que conhece, meu Pai, os corações daquele que está nos ouvindo, Deus. Que o Senhor possa visitar a cada coração, a cada pensamento, meu Pai, sondar os corações e trazer, meu Pai, a cada coração aquilo que o Senhor quer falar, meu Deus. Porque a cada pessoa, meu Pai, a Tua palavra chegará de forma diferente. Mas o importante é que o Teu Espírito Santo, meu Pai, se faça presente em cada palavra pronunciada esta tarde, Pai. Eu Te agradeço por tudo. Em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém, Jesus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, a todos os irmãos aqui do campo de Pacajus, as demais circunvianças que nos acompanham nesta tarde. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada família. Deus abençoe a cada lar. Quero mandar um abraço para a Congregação da Alta Boa Vista 2, a cada irmão que está nos acompanhando nesta tarde. Quero convidar os irmãos a meditar um pouco na palavra de Deus. Salmo de número 51, escrito por Davi. Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia narra a história de um homem chamado Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas, e Deus, por sua graça e sabedoria, por não ver como o homem vê, escolheu Davi dentre os seus irmãos para ser um grande rei, o grande rei da nação eleita de Deus, a nação de Israel. A Bíblia faz menção a Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. Se nós olharmos para Davi e para a história de Davi, nós iremos ver que Davi foi um homem que conquistou grandes coisas através do nome de Deus. Davi era alguém que pedia a Deus para que Deus fosse à frente das suas batalhas, e Davi saía vitorioso em todas as suas batalhas. A nação de Israel sempre era vitoriosa. Mas existe um episódio na vida de Davi, o escritor desse salmo, em que Davi, a Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 11, que em um certo episódio, Davi envia os seus soldados à guerra, e Davi agora está dentro do seu palácio, sozinho, e da janela, Davi avista uma formosa mulher por nome de Betseba. A Bíblia diz que Betseba era uma mulher bela, bonita aos olhos humanos. E então Davi se encanta por Betseba. A lascívia no coração do homem, segundo o coração de Deus, floresce de uma tal forma que agora Davi envia os seus soldados até aquela formosa mulher e pede para que os homens tragam aquela mulher até a ele. E os soldados voltam e dizem a Davi que aquela mulher era uma mulher casada
Mas o desejo do coração de Davi em satisfazer a sua lascívia, o seu desejo carnal era tão grande que Davi não quis olhar para essas circunstâncias e mesmo assim pede aos seus soldados que tragam a Betseba à sua presença. E os soldados trazem Betseba à presença de Davi. A Bíblia diz que Davi agora deita-se com Betseba e adultera com Betseba. É interessante porque Davi, a Bíblia faz menção a Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. E aqui Davi dá lugar à sua lascívia e ao seu desejo carnal e cai em adultério com Betseba. A lição que através desse episódio Deus traz às nossas vidas é que não existe ninguém totalmente perfeito e totalmente imune dos pecados. Porque muitas das vezes nós fazemos parte de um grupo de pessoas que ao olhar para as nossas boas atitudes na presença de Deus, quando nós olhamos para o ministério que Deus nos deu, quando nós olhamos para os dons que Deus nos proporcionou, quando nós olhamos para os grandes feitos que Deus já realizou através das nossas vidas, nós temos a tendência a nos achar fortes demais, perfeitos demais e nos considerarmos imunes ao pecado, quando na verdade nenhum de nós somos imunes ao pecado. É necessário que nós estejamos sempre nos revestindo da armadura de Deus. É necessário que nós estejamos sempre pedindo a Deus graça e poder para vencermos as tentações da carne. Porque todos nós, do maior ao menor, do pastor ao porteiro, do missionário ao presbítero, todos nós estamos sujeitos a cair em pecados e em grandes pecados, como caiu Davi. E a Bíblia diz que agora Davi adultera com Betseba. Mas Davi não se satisfez com uma noite de prazer com Betseba. A Bíblia diz que agora Davi, após descobrir que Betseba engravidou dele, Davi manda chamar o marido de Betseba, e agora Davi envia o seu marido, por nome de Urias, na frente da batalha. Porque Davi sabia que se Urias fosse na frente daquela batalha, Urias certamente morreria. E então Betseba estaria livre para ser e servir a Davi como sua mulher. E Urias vai, como Urias era um homem obediente ao seu rei, Urias obedece a Davi e vai na frente da batalha. A Bíblia diz que Urias então morre. Agora Davi comete dois grandes pecados. Davi dá lugar à sua lascívia e adultera com Betseba. Agora Davi, além de adulterar com uma mulher casada por nome de Betseba, agora Davi planeja a morte, o assassinato do seu marido, Urias. Davi comete adultério e Davi comete um assassinato. Mesmo que de forma indireta, Davi comete também um assassinato. E a Bíblia diz que agora, no capítulo 12 de 2 Samuel, a Bíblia diz que agora Deus usa de um profeta por nome Natã. E Natã chega a Davi por meio de uma parábola. Ele pergunta a Davi o que aquele homem daquela parábola merecia. E a parábola era a seguinte: Natã chega para Davi e diz a Davi: Davi, existiam dois homens em uma cidade. Um era muito rico e possuía muitas ovelhas, muitos animais, enquanto o outro era um homem pobre, e esse homem pobre só possuía uma ovelha. E Natã diz a Davi: Davi, este homem cuidava da sua única ovelha como se fosse a sua filha. Ele dormia com a sua ovelha, dava de comer a sua única ovelha. E agora chega um estrangeiro naquela cidade, e agora o homem rico, ao invés de tirar uma de suas ovelhas para dar de comer ao estrangeiro, o homem rico prefere retirar a única ovelha do homem pobre para então dar de comer ao estrangeiro. E Natã pergunta a Davi: Davi, o que este homem merece? E a Bíblia diz que Davi se altera e diz a Natã: Natã, este homem é digno de morte. E então Natã olha para Davi e diz: Davi, este homem é você. É interessante porque muitas vezes, assim como Davi, nós temos uma facilidade imensa de olharmos para a queda
de outras pessoas, mas nós não conseguimos nos dar conta da nossa queda. Nós conseguimos olhar e achar defeitos nas outras pessoas, mas os nossos defeitos e os nossos pecados, o nosso orgulho, nos impede de enxergar. E era exatamente isso que havia acontecido com Davi. Mas o Deus que sonda os corações, o Deus que conhece, o Deus, aquele que é a luz do mundo. É interessante que a Bíblia faz menção ao Filho de Deus como sendo a luz do mundo. Jesus, o próprio Deus, a mesma essência de Deus, é a luz do mundo. Mas Jesus, Deus, não é somente a luz que ilumina o caminho do homem. Deus também é a luz que revela a escuridão do homem. E foi esse Deus, a luz do mundo, que revelou naquele momento, através de Natã, a escuridão do coração de Davi. E a Bíblia diz que agora Davi cai em prantos e diz: eu pequei contra o Senhor. E é neste momento que ele escreve este salmo. E eu quero chamar a sua atenção para as palavras deste salmo. Porque Davi agora, após ser ferido pela consciência e pela culpa do pecado, Davi poderia muito bem tentar curar a sua ferida, a sua dor, buscando satisfazer outros prazeres. Porque existem muitas pessoas que estão conscientes do pecado, carregam a culpa dos pecados, mas não procuram a cura no lugar certo para os seus pecados. Elas procuram a cura satisfazendo outros prazeres e dando lugar a outros pecados. E quando se dá conta, está numa prisão mais forte ainda, dentro de um abismo, porque procurou curar as suas feridas em um lugar que não existia cura. Mas Davi sabia que o único lugar, o único ser que poderia trazer a cura para a sua ferida, para o peso da consciência que ele estava sentindo naquele momento, era o seu Deus. Porque, meus irmãos, existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de pecados e por carregarem essa culpa, esse peso na consciência, não tem mais coragem de orar a Deus, tem vergonha de orar a Deus, não querem mais chegar até a Deus porque acham que Deus não vai ouvir as suas orações. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que Deus está dizendo para você: Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito e arrependido na sua presença. Porque o mesmo Deus que fere a consciência do homem, o mesmo Deus que lança a sua espada penetrando no coração do homem e revelando ao homem o seu pecado, é o mesmo Deus que carrega em suas mãos o óleo do perdão, o óleo que unge a nossa alma, que cura a nossa alma. Deus é aquele ser que atira as flechas para ferir a nossa consciência e revelar o nosso pecado, mas é o mesmo Deus que está disposto, de braços abertos, para quando nós nos sentimos feridos por nossa consciência, nos sentimos pesados por causa da nossa culpa. É o mesmo Deus que está disposto, de braços abertos, a nos receber em oração e perdoar os nossos pecados. E foi isso que Davi fez. A Bíblia diz que Davi se entrega na presença de Deus, se prostra na presença de Deus, começa a jejuar e a orar na presença de Deus. E é nessa ocasião que Davi escreve esse belo salmo. E Davi começa nas palavras do salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. A única coisa que um coração quebrantado, contrito e arrependido consegue fazer na presença de Deus é reconhecer que ele é totalmente dependente das misericórdias de Deus. É necessário que nesses últimos dias nós que estamos feridos por causa da culpa do nosso pecado, é necessário que nós reconheçamos que nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. E essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, que como escreveu o profeta Jeremias, é a causa de nós ainda não sermos consumidos pela sua ira. É essa misericórdia de Deus que está disposta a nos receber e nos trazer perdão para a nossa alma. Davi ora a Deus, pede pelas suas misericórdias, e agora Davi diz: segundo a tua benignidade,
Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabia quem era o Deus a quem ele servia. Davi conhecia Deus. Davi sabia que Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel, que se o povo se inclinasse, se arrependesse dos seus pecados, se convertesse dos seus maus caminhos, Deus dos altos céus ouviria as suas orações e sararia a sua terra. Davi sabia quem era o Deus. Davi sabia que Deus era um Deus cheio de misericórdia. E então Davi se ajoelha na presença de Deus e clama a Deus por misericórdia. É necessário que você, que eu, tenhamos a consciência de que quando nós pecamos, a saída não é nos afastar de Deus. Seja qual for o tamanho do nosso pecado. Se você pecou, se eu pequei, é necessário que nós nos aproximemos mais ainda de Deus. Porque se nós nos afastarmos de Deus, a coisa vai ficar bem pior. Porque quando nós pecamos, nós vamos descendo de degrau em degrau, degrau em degrau, até chegarmos em um abismo profundo, onde será muito mais difícil de sair dali. Mas Deus nos diz nessa tarde: filhinho, você pecou, aproxime-se de mim. Não importa o tamanho do seu pecado, tranque a porta do seu quarto, ore a mim, clame pela minha presença, clame pela minha misericórdia, que eu estou disposto a te perdoar. E não importa qual seja o tamanho do seu pecado, ou qual seja o tipo de pecado. Se você, nesta tarde, reconhecer o seu pecado, tomar consciência e ter a humildade como Davi teve, porque Davi era rei. Davi poderia muito bem, naquele momento, dar lugar ao seu orgulho e mandar matar o profeta. Davi poderia muito bem ter expulsado Natã do seu palácio. Se ele tivesse colocado na sua cabeça que ele era um homem perfeito demais, ou se ele tivesse se chateado com a advertência de Deus, Davi poderia muito bem ter dado lugar ao seu orgulho por ser um grande rei, por ser o grande rei da nação de Israel. Davi poderia não ter dado ouvidos à voz de Deus. Mas Davi era um homem que no seu íntimo temia Deus. E agora Davi usa de humildade dada pelo próprio Deus. E Davi agora se humilha na presença de Deus e clama por suas misericórdias. Eu quero dizer a você nesta tarde: Deus tem uma palavra para você, e a palavra é esta: humilhe-se na presença de Deus. Aproxime-se mais de Deus. Se você reconhece que você é fraco, se você reconhece que nessa semana, que nesse mês, que neste dia, você cometeu um grande pecado, e não importa se é um pecado de adultério, ou seja qual for o pecado, o tamanho do pecado, se você reconhece isso, aproxime-se mais de Deus. Não se afaste de Deus. Não dê ouvidos às vozes do inimigo que dizem que não há perdão para você. A Bíblia diz no Salmo 130, se não me falha a memória, Davi também orando a Deus, ele clama a Deus e ele diz: olha, em ti está o perdão. Somente em Deus está o perdão. É o mesmo Davi que, escrevendo em seus salmos, ele diz que a confiança dele não está em cavalos, não está em carros de guerra, não está nos homens, mas a confiança dele está no Senhor. No Salmo 121, Davi diz: eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o socorro. Não é nas suas amizades, não é nos seus prazeres que você vai encontrar satisfação e esquecer os pecados. Porque você pode muito bem esquecer dos seus pecados, mas a culpa e o castigo, a espada do juízo de Deus contra os seus pecados continuará lá. Você pode viver uma vida esquecendo-se dos seus pecados, tentando colocar outras coisas prazerosas na sua cabeça, mas o seu pecado ainda continuará lá, porque não há outro lugar senão a presença de Deus. É na presença de Deus que há plenitude, há perdão, há graça. É nessa fonte, nessa fonte de graça, a graça que abundou. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça é muito maior do que o seu pecado. Aproxime-se de Deus. Seja qual for o seu pecado, aproxime-se de Deus. Faça como Davi. Eleve os seus olhos para o monte e clame a Deus. Diga para Deus: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Davi caiu.
Davi era um homem temente a Deus, mas Davi caiu. E a queda de Davi não foi pequena. Não foi um pecado qualquer. Imagina alguém mandar assassinar. Porque foi isso que Davi praticamente fez com Urias. Imagina alguém mandar assassinar o marido de uma mulher para poder dar lugar ao seu desejo carnal e se deitar com aquela mulher. Como isso é abominável aos olhos de Deus. Deus não tolera o pecado. Não existe diferença de pecado para Deus. Tudo é pecado. Mas aos nossos olhos, se nós olharmos, o pecado de Davi foi um pecado aterrorizante. Mas mesmo assim, houve perdão para Davi. Então não dê ouvidos às vozes que dizem que não há perdão para você, porque há perdão. Há graça em Deus. Que nesta tarde, que neste dia, você possa se voltar para a presença de Deus e clamar a Deus por misericórdia. Clame a Deus por perdão. Deus está disposto a te abraçar, meu filho. Deus está disposto a te perdoar. Deus está disposto a te fazer a nova criatura. A cruz de Jesus, a cruz de Cristo, a mesma cruz que mata, é a mesma cruz que dá vida ao homem. A mesma cruz que revela o seu pecado, é a mesma cruz que revela o perdão para o seu pecado. A mesma cruz que aponta para você e diz que você é um pecador, é a mesma cruz que aponta para você e diz que você pode ser perdoado pela graça de Deus. A mesma cruz que mostra a você um Deus de ira, um Deus que não tolera o pecado, um Deus que não foi capaz de poupar o seu próprio filho por causa do pecado que estava sobre ele. A mesma cruz que aponta para esse Deus é a mesma cruz que aponta para o Deus de misericórdia. Jesus diz: aquele que crê em mim terá vida. Aquele que crê no Filho de Deus tem vida, tem perdão. Vida em abundância, perdão dos pecados. Então que nesta tarde você possa olhar para a cruz de Cristo. Derrame-se na presença de Deus. Reconheça os seus pecados. A primeira atitude de Davi foi reconhecer os seus pecados. Mas Davi reconheceu os seus pecados e foi procurar a cura do seu pecado no lugar certo. Porque não adianta você bater no peito e dizer que é um pecador. Não adianta você ter consciência dos seus pecados, mas você tentar procurar a cura em outros lugares, senão na presença de Deus, porque você não vai achar. Você pode achar paliativos, coisas que vão aliviar a sua dor no momento, mas a justificação, o perdão, o livramento da condenação, você só encontrará aos pés de Deus, na presença de Deus. Davi caiu. Você pode ter caído, mas eu quero dizer para você, há perdão para você. Derrame-se na presença de Deus. Clame a Deus. Ore a Deus. Não dê ouvidos às muitas vozes que dizem a você que não há perdão, que o seu pecado foi grande demais. Não dê ouvidos a essas vozes. Dê ouvidos à voz de Deus para você nesta tarde. E a voz de Deus para você esta tarde é essa. Deus está dizendo para você, através da boca do profeta Isaías, por exemplo, quando ele diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, o sangue de Cristo, o sangue do Messias, te torna branco como a neve. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, o sangue de Cristo é poderoso para te tornar branco como a lã. Essa é a voz de Deus para você. A voz de Deus para a humanidade é esta. Existe um lugar onde há perdão. Existe um lugar onde há plenitude, onde há graça. Existe um lugar onde a fonte de perdão não se esgota. Talvez se nós pecarmos contra um amigo, se nós ferirmos um amigo uma vez, ele nos perdoa. Se nós ferirmos uma segunda vez, ele nos perdoa, mas ainda é difícil. Mas se nós ferirmos 3 vezes para lá, talvez ele não nos perdoe mais. Porque é um amor humano. Mas o amor de Deus pelas suas criaturas é um amor incondicional, um amor que não tem limites.
Ele é amor. O apóstolo João diz que ele é amor em sua essência. Ele é o próprio amor. Não importa quantas vezes você caiu. O mesmo Deus que revela para você nesta tarde o seu pecado. Porque talvez você esteja na sua casa nos ouvindo. E através dessa mensagem você esteja se lembrando de algo que você praticou nos últimos dias. E talvez a sua consciência esteja apontando para você e dizendo: olha, o seu pecado foi grande demais. Você fez isso. Você fez aquilo. Você pensou isso. Você falou isso. Você feriu seu irmão. Você feriu seu pai. Você feriu um amigo. E talvez a sua consciência esteja dizendo para você que isso não tem perdão para você. Que você é a pior pessoa do mundo. E talvez você seja a pior pessoa do mundo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 15, ele diz que esta é uma palavra fiel e verdadeira. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para mim, que sou a pior pessoa do mundo, e para você, que também talvez seja a pior pessoa do mundo por causa dos seus pecados. Mas é nessas piores pessoas que Deus quer trabalhar e Deus quer mostrar o seu perdão. Assim como Deus perdoou a Davi, Deus quer perdoar a você. Mas é necessário, e há um convite de Deus para você. Reconheça o seu pecado e venha para os pés daquele que pode te perdoar. Há perdão para você. Há graça. Deus é um ser gracioso. Se você olhar para a cruz, se você olhar para aquele homem e imaginar aquele homem que foi crucificado há mais de 2000 anos atrás, um homem ferido, que se nós olhássemos para ele, nós não víamos beleza alguma. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 53, ele diz que não havia nenhuma formosura nele para que nós o desejássemos. Mas se você olhar para esse homem, você vai ver que nesse homem estavam pendurados, estavam marcados todos esses seus e os meus pecados. Os pecados de Davi, os pecados de Paulo, os pecados de Pedro, os pecados do seu vizinho, os pecados dos seus amigos, da sua família, o seu pecado, o meu pecado, estava sobre este homem pendurado na cruz. Eu te convido nesta tarde a meditar e a olhar para esse Jesus. Nele estavam todos esses seus pecados. No versículo 4 do capítulo 53 de Isaías, o profeta diz que verdadeiramente ele tomou sobre si todos os nossos pecados e as nossas dores. Ele levou sobre si. Na cruz, Jesus disse: está consumado, está pago. Esse seu pecado foi pago. Esse seu adultério foi pago. Essa sua mentira foi paga. Esse seu furto que você praticou há anos atrás foi pago. Um dia, no alto da cruz, um homem chamado Jesus pagou os seus pecados. E se você se arrependeu deles, se você tem consciência deles, e se você nesta tarde está aos pés desta cruz, você é perdoado. O grande problema da maioria dos religiosos de hoje é querer agradar a Deus com as nossas boas atitudes. Quando nós passamos uma semana maravilhosa na presença de Deus, nós nos sentimos amados por Deus. Quando nós passamos uma outra semana caindo e fracassando, nós não nos sentimos amados por Deus. Mas é porque a nossa visão de amor é uma visão humana. E a gente quer conquistar o amor de Deus com os esforços humanos. Mas Deus te ama na semana que você foi bem, e Deus também continua te amando na semana que você foi mal. Porque o amor de Deus por mim e por você não está fundamentado nas nossas vitórias.
Mas o amor de Deus por mim e por você está fundamentado na vitória do seu Filho na cruz. Porque foi lá que foi consumado. Foi ali que ele venceu. E foi ali que não nós conquistamos, mas ele conquistou por nós a vida eterna. Então você é perdoado através de Cristo Jesus. Mas é necessário que você faça como Davi. Seja um homem como Davi. Seja alguém como Davi. Que mesmo sabendo que os seus pecados eram grandes demais, ele não sentiu vergonha de ir até a Deus. Porque mesmo se sentindo culpado e envergonhado, Davi sabia que era somente em Deus que havia perdão. E é somente em Deus que há perdão para você. Você viveu a sua vida toda praticando coisas, fracassando dia após dia. E talvez você tenha até aqui tentado esquecer dos seus fracassos, realizando outros prazeres. Mas esses seus prazeres não trarão cura para a sua culpa. Talvez você durante o dia passe o dia sorrindo com seus amigos numa roda de conversa, porque você esquece dos seus defeitos. E quando chega a noite, você se tranca no quarto e chora debaixo de lençóis, porque você se lembra dos seus pecados. Porque os desejos não apagam pecados. Os desejos enganam o coração do homem, mas não apagam os pecados. Só existe uma coisa que pode apagar e te dar um sono tranquilo. É o sangue de Cristo. O sangue do Filho de Deus, que só se recebe e só se lava nele quem se arrepende dos pecados e se volta para Deus. O chamado de Deus para você e para mim nesta tarde é que nós reconheçamos, mas além de reconhecer, que nós possamos procurar a cura para as nossas feridas pecaminosas no lugar correto. O lugar correto para se encontrar essa cura é na presença de Deus. Receba essa cura essa tarde, na presença de Deus. Receba perdão nesta tarde, na presença de Deus. Na presença de Deus há perdão para você. Eu te convido esta tarde a fechar os seus olhos onde você está. Vamos fazer uma oração a Deus. Eu quero te convidar a meditar nos seus defeitos. Porque é necessário, o apóstolo Paulo disse que é necessário que nós examinemos a nós mesmos. Examine-se a si mesmo. E se você não consegue achar os defeitos, faça como Davi no Salmo 19. No final do Salmo, Davi diz, olha, quem é capaz de conhecer os seus próprios erros? E ele diz, Senhor, mostra-me os pecados que ainda me são ocultos. Porque sempre existe algo em nós que o nosso orgulho não nos deixa enxergar. Há um véu em nossa consciência. Mas que nessa tarde você possa orar a Deus comigo e pedir a Deus que Deus revele a você os seus pecados. E quando Ele te revelar os seus pecados no seu coração, na sua consciência, quando Ele lançar as flechas da sua lei em você, no seu coração, volte-se para Deus, porque é o mesmo Deus que vai retirar as flechas e vai curar as feridas. Deus quer fazer isso comigo e com você, mas é necessário que nós nos voltemos para Ele. Feche os seus olhos onde você está, vamos fazer uma oração a Ele. Vamos pedir a Deus para que Deus nos revele os nossos pecados e nos perdoe. Querido Deus, Deus justo, poderoso, Deus que conhece as intenções do coração do homem. Deus, nesta tarde, Pai, eu levanto mais uma vez a minha voz a Ti em oração. Nós falamos um pouco aqui, Pai, sobre pecado. Falamos também sobre o perdão que é encontrado em Ti e somente em Ti. Eu conheço o meu coração e ainda não totalmente o meu coração. Mas os corações das outras pessoas que estão nos ouvindo eu não conheço. Aliás, eu não sei nem quem está nos ouvindo. Mas eu sei que o Senhor conhece, Pai.
Ah, Deus, revela a nós os nossos pecados. Meu Deus, aqueles que ainda nos são ocultos, aqueles que a nossa consciência pecaminosa ainda não conseguiu enxergar. Meu Deus, revela a nós este dia. Mostra-nos, Pai, o que em nós precisa ser mudado, Deus. Meu Deus, e que a Tua graça possa nos visitar e nos levar à Tua presença, porque é na Tua presença que há perdão. Meu Deus, perdoa os meus pecados e perdoa os pecados de quem nesta tarde está disposto a reconhecer, está pedindo a Ti, juntamente comigo, perdão. Que o Senhor possa perdoar-nos, Pai, seja quem for e seja o que for o pecado. Perdoa, porque o Senhor é o Deus de perdão, é o Deus de graça. Nós pedimos com confiança, porque a Tua palavra, não sou eu quem disse, não fui eu quem disse, não foi os nossos pastores quem disseram, não, foi a Tua palavra que disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a Tua graça possa se manifestar esta tarde em nossos corações. Derrama da Tua presença e que neste dia nós possamos estar felizes, sem o peso da culpa, porque Jesus tira o peso da culpa. Ele quem disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alivia o nosso fardo esta tarde, Senhor, eu te peço. Em nome de Cristo te agradeço, para todos sempre. Amém, Jesus.